A mente inconsciente de Adolf Hitler. Como ela funcionava? E com quais mecanismos de defesa ela se protegia? Assista este vídeo para você saber mais. Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Espero que todos estejam com saúde. Espero que todos estejam em paz junto aos familiares de vocês, junto aos bichos de vocês, junto aos amigos de vocês e a quem mais for caro e querido ao coração de cada um, ok? O objetivo do vídeo de hoje é fazermos uma análise desse livro aqui, né? A Mente de Adolf Hitler, do psicanalista americano Walter Selanger, tá? Que durante a Segunda Guerra Mundial, a pedido dos aliados, ele preparou uma análise psicológica e psicanalítica da mente do ditador alemão, tá? No sentido de fazer um esforço de guerra, aí, né? Usar a psicanálise e a psicologia como uma arma de guerra durante essa Segunda Guerra Mundial, tá? E para isso ele se valeu dos discursos que o Hitler fazia, ele se valeu dos depoimentos de gente que privou com o Adolf Hitler, mas depois teve que fugir, né, que começou a sofrer perseguição, entendeu? E também de histórias que foram recuperadas da época que o Hitler foi criança, da época que o Hitler foi adolescente, histórias sobre o pai do Adolf Hitler, que foi um cãozinho, né? O pai do Hitler foi uma coisa assim, terrível, o pai dele, né? E ele reuniu essas histórias e ele traçou um perfil psicológico, ele traçou um perfil psicanalítico do Adolf Hitler, tá? A ideia aqui não é fazer um apanhado exaustivo sobre esse livro, né, porque seria inviável, mas falar sobre 3 mecanismos de defesa que o Walter Langer identificou no Hitler, né? Para quem não sabe o que são mecanismos de defesa, eles são aqueles estratagemas que mesmo inconscientemente nós utilizamos para a gente não entrar em contato com coisas que nos incomodam, né? Coisas que nós recalcamos e coisas que nós reprimimos para o nosso inconsciente, porque a gente não quer entrar em contato com aquilo, por vários motivos, né? Seja porque nos incomodam, seja porque não estão de acordo com aquilo que a sociedade, ou então com aquilo que a cultura que a gente vive espera de nós, apesar de ser um desejo nosso, então a gente pega aquilo e a gente recalca, né? A gente joga para o inconsciente achando que a gente não vai mais ver aquilo, mas na verdade quando a gente joga no inconsciente aquilo ganha uma força muito grande porque a gente perde o controle sobre aquilo, né? E uma hora aquilo volta, né? Volta, e a gente chama isso na psicanálise de retorno do recalcado. E quando esse retorno do recalcado volta, que ele volta então com força total, o ego ele é obrigado a se utilizar de mecanismos de defesa para poder ser menos afetado por aquilo, né? E todos nós temos isso, tá? Isso aí não é privilégio ou não é monopólio de ninguém, tá? Todos nós temos, em maior ou menor grau, conteúdos reprimidos, recalcados, e todos nós temos mecanismos de defesa para lidar com isso, né? Mecanismos de defesa que nós desenvolvemos para lidar com isso. A questão são os excessos, né? Na psicanálise, são os excessos é que são patológicos, né? O muito ou o pouco de alguma coisa é que é patológico, né? Os limites inferiores e superiores de alguma coisa é que são patológicos na psicanálise, né? Como foi o caso do Hitler, tá? O primeiro mecanismo de defesa que a gente vai falar chama-se formação reativa. Então, gente, o que é a formação reativa, tá? Eu peguei essa definição aqui da Wikipedia, ok? Que apesar de estar simples, ela está bem explicadinha, tá? É um mecanismo de defesa no qual emoções e impulsos próprios que produzem ansiedade ou que são percebidos como inaceitáveis são dominados por um comportamento exagerado de tendência diretamente oposta. Ou seja, a pessoa ela tem uma característica, né? Ela tem emoções, ela tem impulsos, ou ela tem toda uma idiosincrasia, vamos dizer assim, que ela não aceita, ou que ela acha que é inadequada, ela recalca isso, né? E no lugar disso surge o quê? Surge um comportamento oposto, né? Quase como se fosse um personagem oposto
aquele personagem que foi recalcado. Tá? Só vamos entender esse comportamento no nosso personagem, né, no caso que é o ditador alemão, se partimos do pressuposto que Hitler era um sujeito medroso. Né? Hitler era um sujeito apático. Relatos nos falam de uma pessoa tímida, de uma pessoa isolada, que não gostava de tomar decisões, de uma pessoa até meio antissocial. Né? Que ele ficava procrastinando até a hora que a coisa ficava perigosa e ele tinha que tomar uma decisão. Então, nessa hora, o que ele fazia? Ele recalcava esse Hitler apático, ele recalcava esse Hitler medroso, e surgia um outro personagem que era o Führer. Né? Na verdade, o Führer era um personagem, era um papel criado por um mecanismo de defesa que era a formação reativa. Tá? Hitler era um sujeito, Führer era outro. Aí você vai me perguntar, por que um sujeito medíocre em termos de liderança, né? Um sujeito que não tinha capacidade, muito pouca, devia ter muito pouca capacidade de liderança, porque ele era um cara isolado, ele era um cara medroso, entendeu? Um cara procrastinador. Como é que esse sujeito ele pôde dominar com seu discurso uma nação inteira como a Alemanha? Uma nação relativamente bem culta, né, e relativamente avançada. Bom, primeiro porque ele realmente tinha um talento para a oratória. Tá? Ele tinha um real talento para oratória. Tá? Quando ele serviu o exército, tá, durante a Primeira Guerra Mundial e depois, tá, porque depois da guerra ele continuou no exército por um tempo, e dizem até que ele foi um bom soldado durante a guerra, né? Os superiores o destacaram para que ele espionasse os partidos políticos extremistas que estavam surgindo na Alemanha. Tá? E que até mesmo eles fizessem alguns discursos nesses partidos à guisa de contra-informação. Por quê? Porque reconheceram nele um talento para oratória. Entendeu? O problema é que um dia ele foi visitar um determinado partido político que ficava numa cervejaria, se identificou com as ideias lá e por lá ficou. Né? E aí surgiu o Partido Nazista. Tá? Em segundo lugar, e o próprio Walter Langer reconhece isso, tá? No livro dele, ele tinha uma capacidade metafísica. Tá? E o Walter Langer usa esse termo, metafísico, tá? No livro. Que capacidade era essa? Ele conseguia captar, entendeu? Ele conseguia se sintonizar com o que uma plateia, o que uma audiência estava sentindo ou pensando. Certo? Ele conseguia, quando ele chegava num lugar, ou ele ia fazer um discurso, ou ele ia fazer uma audiência, ele conseguia perceber o que a plateia queria. E ele conseguia perceber o clima, entre aspas, dessa plateia, o clima dessa audiência. Na verdade, né, ele não falava nada de novo, né, ou trazia proposta nenhuma, ele não trazia nenhuma proposta nova. Ele simplesmente dizia para o povo alemão aquilo que o povo queria ouvir, aquilo que o alemão médio queria ouvir. O nacionalismo extremado, a xenofobia, o racismo, tudo já estava lá no inconsciente do povo alemão. Né? Já estava lá nas tendências do povo alemão. Tá? Hitler servia como uma caixa de ressonância, tá? Mas ele tinha o talento de captar isso daí, né? Como o Walter Lang diz, uma tendência até meio metafísica, né? Uma capacidade até meio metafísica de captar isso daí, entendeu? Transformar isso em algo palatável e devolver de uma maneira que o povo alemão se entusiasmava com aquilo ali. Né? O Walter Langer conta no livro que quando ele ia discursar, né, numa plateia ou numa cervejaria, que tinha isso lá na Alemanha, né, discurso em cervejaria, ele chegava meio tímido, ele chegava meio sem jeito, tá? Ele ficava ali meio assim apático, meio sem jeito, tal, até que ele conseguia captar o que a plateia queria, ele conseguia captar o que a audiência queria e ele virava um verdadeiro corisco, né? Ele virava um verdadeiro demoninho. Aí ele soltava o verbo, todo mundo aplaudia, tal. Na verdade, ele simplesmente estava devolvendo aquilo que ele tinha captado. Né? E astrologicamente, como podemos explicar essa capacidade, né, essa coisa de poder captar o que uma plateia está sentindo? Hitler tinha Netuno na 8ª casa. Né? E Netuno em casas de água torna a pessoa apta, muitas vezes, a captar influências e sentimentos que estão no ar, que estão ali naquele inconsciente, meio que um inconsciente coletivo, ou no inconsciente, na soma do inconsciente pessoal das pessoas. Né? E o que eu estou falando pode ser conferido, inclusive, naquele livro do Sasportas,
do Howard Sasporta, né, chamado As 12 Casas, que justamente no capítulo que ele fala sobre Netuno na oitava casa, ele cita isso. Né, que Netuno em casas de água tem essa capacidade de captar aquilo que está no ar. E ainda mais numa casa complicada, como é a oitava casa, em conjunção com Plutão. Né? Imagine que tipo de coisa que esse sujeito não captava no ar. Né? Ele captava e repassava isso daí. Né? Outro que tinha Netuno na oitava casa, e que na autobiografia dele ele dizia que também tinha essa capacidade de sentir a plateia, ele escreve isso daí, inclusive eu li essa biografia, está aqui do meu lado, era o Malcolm X, né? Aquele líder negro americano, né? Aquele líder negro norte-americano. Né? Podem averiguar lá no mapa dele no Astro Databank, ele tinha Netuno bem na cúspide da oitava casa. Lógico que eu não estou querendo comparar Hitler com o Malcolm X, tá? Porque são pessoas talvez diametralmente opostas, né? Pessoas que tinham propostas totalmente diferentes, mas apenas é uma curiosidade astrológica. Tá? Isso sem falar que ele tinha Urano na 12ª casa. Né? Segundo a Liz Green, Urano na 12ª casa muitas vezes tem um enorme interesse em movimentos políticos e ideologias. Tá? Só que de modo quase compulsivo, como oposição ao reflexivo. Né? E aí quando a gente lembra que Hitler falava, ele falava assim, siga o meu caminho com a precisão e a segurança de um sonâmbulo. Quer dizer, ou seja, né, aquela coisa de ele seguir uma ideologia de modo quase compulsivo como oposição ao reflexivo. Quer dizer, um sonâmbulo, né, que segue o negócio de impulso, mas não está pensando em nada. Né? Sem falar que esse Urano na 12ª casa aí, muitas vezes dá um talento para a oratória. Tá? Já peguei casos assim de gente famosa com Netuno nessa posição, principalmente com conexões a Mercúrio, né? Que são grandes oradores. Tá? Os outros dois mecanismos de defesa que o Walter Langer cita, tá? E eles devem ser citados juntos porque eles atuam juntos, são a projeção e a negação. Na projeção, a pessoa projeta no outro algo que ela tem dentro de si, que ela não aceita. Então ela nega. Né? E nisso que ela nega, ela recalca, ela joga para o inconsciente. Só que aí tem o retorno recalcado. Né? Aquele conteúdo que ela jogou para o inconsciente, que ela recalcou, aquilo vai voltar. Né? E aí, para se defender daquele conteúdo que volta, o que ela faz? Ela projeta no outro. Eu achei essa imagem na internet, que eu achei muito feliz, inclusive, tá? Que ela exemplifica bem esses dois mecanismos de defesa, entendeu? Tanto a projeção, que aqui no caso, né, o cara acusando os outros de serem pecadores, de serem sodomitas, de serem degenerados, e aqui está a parte da negação, né, que ele pega e esconde no inconsciente dele, está aqui embaixo, entendeu? Ele acusa a pessoa de alguma coisa quando na verdade ele está negando aquilo ali, entendeu? Eu achei essa imagem muito interessante para exemplificar esses dois mecanismos de defesa. Só que no caso do Hitler a coisa era bem mais séria, tá? Porque ele acusava os judeus de serem porcos, ele acusava os judeus de serem ratos, acusava de serem parasitas, de serem imundos, entendeu? De serem inferiores, quando na verdade era ele que se sentia um porco, era ele que se achava um rato, era ele que se achava um parasita, entendeu? Era ele que se achava um imundo, era ele que se julgava inferior. Hitler tinha esses sentimentos dentro dele, ele tinha um complexo de inferioridade muito grande, devido ao quê? Devido aos complexos de inferioridade que ele tinha e devido aos desejos, às tendências sexuais que ele tinha. Entendeu? Ele tinha preferências sexuais que ele considerava vergonhosas. E ele reprimia isso daí. E nisso que ele reprimia isso daí, que ele se achava um porco por conta dessas preferências sexuais, que ele se achava um parasita por conta dessas preferências sexuais, que ele se achava um imundo por conta dessas preferências sexuais, ele acabava projetando isso nos judeus e acabava projetando isso nos inimigos políticos dele. Tá? E que preferências sexuais eram essas? O Walter Langer não entra muito em detalhe, mas ele dá algumas dicas, né?
Ele falava que o Hitler dizia, ele insistia muito, né? Ele tinha aquilo que a gente chamava de catexia, quando a pessoa insiste muito numa acusação, quando a pessoa insiste muito numa determinada coisa, que ele falava que os inimigos políticos deles, as obras desses inimigos políticos eram cobertas por excrementos. Tá? Para bom entendedor, meia palavra basta. Né? Mais detalhes, leia o livro do Walter Langer. Ok? Eu sei que essa última parte ficou um pouco pesada, né? Ficou um pouco beirando ali a escatologia, mas eu tenho o livro. Né? Eu tentei passar da forma mais suave e mais comedida possível, tá? Mas agora, no final, eu queria provocar uma pequena reflexão, tá, gente? Que tipo de lição, nesses dois últimos mecanismos de defesa que a gente viu, né? A negação e a projeção, que tipo de lição eles nos trazem para o dia de hoje, né? Nós vivemos uma época muito polarizada, né? Nós vivemos uma época intolerante, nós vivemos uma época de ódios, né? Inclusive muito parecida com a época que Hitler viveu, né? Lá nos anos 30, anos 40, lá do século XX. Se vocês navegarem pela internet, se vocês navegarem pelas mídias e pelas redes sociais, o que vocês mais vão ver é gente acusando os outros de fascistas, nazistas, petistas, comunistas, bolsonaristas, né? Ou então movimentos agora querendo afirmar sua macheza, né? Eu sou macho, somos homens, tal, não sei o quê. Está querendo afirmar macheza para quê? Ou por quê? Né? Está projetando ou está negando em relação a alguma coisa? Qual o problema que você tem contra isso? Né? Também tem muita gente querendo mostrar o quanto ela não é alguma coisa. Né? Sou 100% antifascista, sou 100% anti isso daqui, sou 100% não sei o quê. Está querendo negar o quê se ninguém perguntou nada? Porque essa catexia em acusar os outros e negar alguma coisa. Né? Também até tem aqueles que ficam, vamos denunciar, denuncia fulano, parte para cima dele, não sei o quê. Cuidado, tá? Não existe discurso de ódio do bem. Discurso de ódio é discurso de ódio. Aquela pessoa que fica acusando os outros de fascista, nazista, comunista, né? Querendo denunciar talvez algum tipo de autoritarismo ou totalitarismo que ela vê da parte do outro. Em geral, a gente vê no outro aquilo que está em nós mesmos, né? Tá? Até que ponto não é ela que é autoritária, não é ela que é intolerante. Tá? O que ela estaria negando, não aceitando e projetando no outro? Isso é para refletir. Né? Então, gente, desconfiem sempre, hoje em dia, principalmente, de discursos que são muito repetitivos, né? Aqueles discursos muito insistentes, né? Nazista, fascista, comunista, bolsonarista, petista, né? Viado, aquele é um viado, não sei o quê. Desconfia disso, tá bom? Independente da situação política da pessoa, tá? Seja ela de esquerda, de direita, progressista, conservador, não importa, porque posicionamento político não deixa ninguém imune a sintomas neuróticos, tá? Se você gostou do vídeo, deixa um joinha. Se inscreva, por favor, se for do seu interesse, tá? E ó, boa Páscoa a todos e até semana que vem. Tchau, tchau.